Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast The Masters, Entre Drones e Dinossauros, que é também o tema do nosso livro, que foi escrito por 21 autores diferentes. Eu sou Simone Rames, jornalista, e aqui falamos de negócios e networking. A cada episódio, um master especialista diferente para compartilhar conhecimento conosco. E o nosso convidado de hoje é o Eliberton Sesca, ele é jornalista, ele trabalha com gestão de comunicação e vai conversar conosco, olha só, o nosso tema é identidade institucional e a construção de reputação. Eliberton, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a gentileza. Queria que você começasse falando para a gente o que você traz no capítulo que você escreveu nesse livro. A gente trata um pouquinho de reputação e principalmente a importância das empresas, das marcas, definirem a sua identidade como base para se comunicar. O que deu para perceber no mercado é que tem muitas pequenas e médias empresas que ainda não se atentaram à importância de ter muito claro quem elas são, que valores elas defendem, os limites, o que elas não se identificam para fazer comunicação. E a comunicação é a base de confiança com clientes, com concorrentes, com o mercado em si. Você se comunicando bem, você gera confiança e com isso você mantém o principal ativo de uma marca, que é a reputação. E do que se constrói a comunicação? É possível a gente fazer uma lista para que ela fique um pouco mais clara? A gente sabe o que é a reputação, que é o que falam de você quando você não está no ambiente. Mas como se constrói isso que é tão importante para uma marca, pessoa física e para a pessoa jurídica, principalmente? O principal, então, é essa definição de identidade, é ter muito claro quem eu sou, né? Que a empresa, a marca, se fazer essa pergunta. O que eu sou, o que eu acredito, para onde eu quero ir? É basicamente a figura do planejamento estratégico que as empresas têm, mas aí voltada para a comunicação, né? O que me identifica? A partir disso, você cria uma estratégia de comunicação. Você deriva, né, o planejamento estratégico das empresas para a comunicação. Para eu chegar em 5, 10 anos na minha meta, como é que a comunicação me ajuda? O que a comunicação tem que fazer dentro desse planejamento estratégico para contribuir para as outras áreas e para puxar, né, esse desenvolvimento? Então, e a base principal é a identidade, é saber o que eu vou querer fazer e o que eu não vou querer fazer. No capítulo, eu dou o exemplo de um ruído de comunicação que de um dos maiores fundos de investimento, o BlackRock, que há 2, 3 anos atrás se apresentou como uma identidade de sustentabilidade, falando em desinvestimento de negócios envolvendo combustíveis fósseis, mas está tendo dificuldade de sair desses negócios, porque o mercado mudou. E aí ele está sendo cobrado, né? Está sendo questionado a liderança do Larry Fink, lá, que é o CEO desse fundo de investimento, porque ele se comunicou de forma errada. Ele colocou uma meta, colocou uma identidade para o fundo que ele não está tendo capacidade de cumprir. E isso está levando a questionamento de confiança e da própria capacidade dele de liderar a empresa. Até porque as empresas hoje são muito cobradas pelos clientes em redes sociais, em qualquer veículo de comunicação. As ações, elas precisam ser muito coerentes com a fala. Não adianta dizer e não conseguir aplicar na prática. Isso. A coerência, ela leva a confiança, que é a base da reputação. Então, é isso, é ajustar o que eu digo com o que eu consigo entregar para o consumidor. Não só como produto, como serviço, mas como experiência, né? Como relacionamento. Quando a gente fala em investimento em reputação, para muitas empresas pode parecer que é um investimento alto, que deve ser feito a longo prazo, mas sem retorno imediato. É mito? É verdade? A resposta é mais ou menos. Se você olhar para o investimento específico em reputação, o retorno disso, ele sempre é de longo prazo, né? Você não consegue mudar a percepção das pessoas, de uma grande quantidade de pessoas do mercado em pouco tempo, em 6 meses ter uma alteração. Mas você investindo em reputação, você vai potencializar as suas outras áreas. Ao começar a investir em reputação, ter a reputação como norte de comunicação, como norte estratégico da empresa, você vai facilitar o trabalho do seu comercial, porque
aos pouquinhos você vai gerando mais confiança em todos os públicos-alvos, né, nos stakeholders, você vai potencializar seus investimentos em marketing. Então, a reputação em si, ela não dá retorno no curto prazo, mas ela costuma dar retorno no longo prazo e potencializar no curto prazo as outras áreas. Mas falando em investimento, o que eu tento sempre ressaltar é que investir em reputação, o custo maior não é financeiro, ele é de tempo e de disposição. Porque o processo de você definir a identidade, ter claro quem eu sou, para onde eu vou e de que forma eu vou, passa por decisões difíceis, que levam tempo, às vezes, para um grupo, né, para um conselho, para um grupo de diretores chegar num consenso. Então, o principal investimento que as empresas fazem, o que as marcas têm que fazer para reputação, é ter ciência que elas vão ter que gastar tempo e energia nesse processo de clareza da identidade para criar um planejamento e uma estratégia de comunicação. Tempo, energia e planejamento. Qual a estratégia para unir esses parâmetros que são tão importantes na construção da reputação? Então, a partir do momento que você define essa identidade, quem eu sou e para onde eu vou, você consegue deixar mais transparente para todos os envolvidos, principalmente para o público interno, como é que você vai chegar lá, como é que você vai fazer a estratégia de comunicação. E aí é integrar canal, que essa é uma outra dificuldade grande no mercado. O meu posicionamento em uma rede social não pode ser diferente do meu posicionamento com clientes através do comercial, que não pode ser diferente do meu posicionamento perante aos órgãos públicos de controle. Então, tudo isso tem que ser coerente. A partir do momento que você define a estratégia, você consegue dar coerência para esses diferentes canais. Independente do ponto de contato que o mercado, que o cliente, que o órgão público vai ter, ele vai ver sempre a mesma imagem, sempre o mesmo posicionamento. E isso vai gerando coerência e confiança. Posso estar equivocada, mas me parece que a reputação ela também tem muito a ver com o valor financeiro de uma empresa. Quanto melhor a reputação dessa empresa, ela é mais valorizada e pode até ser vendida por um capital muito maior do que uma empresa que muitas vezes tem lá um aporte maior, uma estrutura, enfim, um número maior de funcionários, porém uma reputação no mercado não é tão boa. Faz sentido? Sim, muitas empresas, principalmente as multinacionais, já colocam o valor de marca ou o valor de reputação como um ativo dentro das empresas. Citar um exemplo clássico aqui é o da Coca-Cola, né? O valor de marca dela, em alguns momentos da história dela, chegou a superar o valor de ativos físicos dela, né? De fábricas, de equipamentos, de produto. Por quê? Porque ela criou uma relação com os consumidores, criou uma imagem dentro da cabeça da sociedade moderna, principalmente ocidental, que tem um valor. E aí há divergências dentro da área da contabilidade, até da forma de medir isso. Mas ela hoje é colocada como um ativo dentro de muitos negócios, principalmente os grandes negócios. Aqui no Brasil esse processo já é antigo, ele começou na década de 40 com o processo de industrialização das empresas, né? Muito pela vinda de mão de obra de fora, que vinha já com esse conhecimento. A gente teve na década de 50 a fundação de uma associação de comunicação, a ABERJ, né? Voltada a essa comunicação empresarial, que começou a difundir cada vez mais esses conceitos de reputação, de comunicação, de estratégia. E hoje isso é muito claro para quem faz negócios nas grandes empresas. Mas ele ainda precisa chegar nos nossos médios e pequenos negócios. Os empresários, os empreendedores, né, o pessoal que está vindo para o mundo digital precisa entender que isso é um ativo e como ativo ele tem que ser cuidado, trabalhado para que ele gere cada vez mais valor e sustentabilidade para o negócio. Pode ser muitas vezes o salto que a empresa tanto precisa para crescer. Na área de gestão, pensando nessa gestão ambidestra, né, de olhar no futuro e organizar, né, ou potencializar a operação no dia a dia, a reputação às vezes é um fio condutor. Há algumas empresas já que estão colocando a reputação como norte estratégico e a partir disso você deriva todas as outras gestões que a empresa precisa fazer no dia a dia.
Cuide da sua reputação, que muitas vezes o resto é consequência. É isso aí. E Liberton, quero muito agradecer você por compartilhar conhecimento aqui conosco, por aceitar nosso convite, por ter escrito esse capítulo tão interessante no livro. Muito obrigada. Eu que agradeço a gentileza, Simone. Tá certo? Muito obrigada a você também que acompanhou mais um episódio do The Masters. Até a próxima. Tchau, tchau.